Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral, para mais uma aula da nossa matéria do curso Pleno em Teologia do STHG. A matéria é Pneumatologia. Nós vamos falar hoje sobre a descida do Espírito Santo. Em todo o relato bíblico, talvez a parte mais importante que narre, que fale sobre o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai nos trazer aí uma narrativa bem interessante disso, e eu quero pontuar alguns detalhes hoje para nós. Vamos então à nossa aula, mas não sem antes orarmos a Deus e pedirmos a iluminação do seu Santo Espírito para nos orientar e nos iluminar. Muito obrigado, Deus, fiel e maravilhoso, por tudo que Tu tens feito, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada aluno, Senhor, por cada professor, Pai, pela parte administrativa do nosso seminário. Obrigado por todos, enfim, Pai. Queremos Te pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que Tu queres nos revelar. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O dia de Pentecostes. Indubitavelmente, Atos 2 é a passagem da Escritura sobre o qual pentecostais e carismáticos desenvolvem a sua teologia do batismo do Espírito Santo. Nesta aula nós abordaremos a descida do Espírito Santo e faremos a interpretação sobre os fatos relacionados com essa doutrina que divide opiniões. De um lado os pentecostais e carismáticos, de outro lado os cessacionistas. Pois bem, cessacionismo é a visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido fundamentados no relato dos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Os cessacionistas podem ser divididos em vários níveis, alguns mais radicais, que não aceitam, por exemplo, o dom de curas na igreja moderna. Já outros defendem a tese de que o dom de profecia cessou na boca de profetas humanos, sendo restrita a manifestação da profecia escrita na Bíblia Sagrada. É unânime entre os cessacionistas que o dom de línguas, nos modos de falar em línguas, sejam línguas estranhas conhecidas, que é a xenolalia, ou indecifráveis, que é a glossolalia, se encerrou nos tempos apostólicos. Entendem os cessacionistas que os tais e restritos dons serviram a um propósito, a fundação da igreja primitiva, em momento em que os apóstolos teriam que cumprir o ídolo sem possuir qualificação de doutores ou mestres. Segundo eles, o encerramento do livro teria tornado desnecessário a existência dos dons milagrosos e de profecias. Por outro lado, proponentes como John MacArthur ressalta que os cessacionistas creem plenamente em milagres, curas e todo tipo de maravilhas e sinais, mas operados diretamente por Deus, na sua soberania, no seu tempo e de acordo com seu próprio desígnio e propósito. Portanto, a visão cessacionista é bastante difundida entre os teólogos reformados, fundamentalistas e bíblicos. Entre os teólogos e pastores mais conhecidos estão Richard Duff, John MacArthur, Daniel Wallace, e no Brasil, Augusto Nicodemos é um dos expoentes entre os cessacionistas. Essa fonte de informações é a Wikipédia, que nós tiramos a respeito do cessacionismo. Queridos, já o pentecostalismo é o movimento do cristianismo evangélico que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo no Espírito Santo. O termo pentecostal é derivado do dia de Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas, e para os cristãos esse evento comemora a descida do Espírito Santo sobre todos os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito no livro de Atos, capítulo 2. Pentecostais tendem a ver que seu movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo, adoração e ensinamentos que foram encontrados na igreja primitiva. Por esse motivo, alguns pentecostais também usam o termo apostólica ou evangelho pleno para descrever o movimento. O pentecostalismo, portanto, é um termo amplo que inclui uma vasta gama de diferentes perspectivas teológicas e organizacionais,
Como resultado, não existe nenhuma organização central ou igreja que dirija esse movimento. Os pentecostais podem ser inseridos em mais de um grupo cristão, indo do trinitariano até o não trinitariano. Muitos grupos pentecostais são filiados à Conferência Mundial Pentecostal, outros não. Mas a ênfase do pentecostalismo sobre o carisma coloca dentro do cristianismo carismático um enorme agrupamento de cristãos que tem aceitado alguns ensinamentos pentecostais sobre o batismo no Espírito Santo e sobre os dons espirituais. O pentecostalismo não está teologicamente e historicamente próximo do movimento carismático, porque o pentecostalismo influenciou significativamente o movimento carismático, que às vezes os termos pentecostal e carismático são usados como sinônimos. Todo o movimento pentecostal no mundo inclui cerca de 590 milhões de pessoas, sendo um dos mais importantes. Então nós temos de um lado os cessacionistas e de outro os irmãos pentecostais. Mas, queridos, o que é que realmente aconteceu no relato de Atos 2? Vamos pegar a nossa Bíblia? Farei uma leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais foi usado sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concebia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão todos bêbados. Esse relato é importantíssimo para a cristandade, pois essa descida do Espírito Santo cumpriu uma profecia que vem desde o Velho Testamento, passando por Cristo, que ele nos deixaria um outro Consolador, que seria derramado sobre a igreja, sobre os homens, seria derramado o Espírito Santo. Notem que algumas coisas precisam ser vistas nessa leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O primeiro ponto é esse. O dia de Pentecostes, 50 dias depois da festa da colheita. Pentecostes, justamente esse termo significa 50. E aí, de repente, veio do céu, não um vento impetuoso que encheu toda a casa, mas um som, como de um vento impetuoso. Esse evento serviu como um evento que veio para marcar de forma auditiva todos os que ali estavam. Um vento encheu um som de um vento, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Notem também que as línguas não eram línguas de fogo, mas línguas como que de fogo, o que traduz um sinal ocular, sinal visual. Então eles ouviram um som como de um vento impetuoso
e viram línguas repartidas como que de fogo. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Agora, o sinal, além de ter sido auditivo, visual, também um sinal de voz. Começaram a falar de que forma, pastor? De que forma, professor? Falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eles foram todos tomados e começaram a falar em línguas estrangeiras. Isso mesmo. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Por que aquela multidão fora tomada de perplexidade? Porque cada um dos estrangeiros que ali estavam os ouviam falar na sua própria língua. Tradução simultânea. Xenolalia. Tradução simultânea. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, convertidos ao cristianismo, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Em outras palavras, ele está dizendo assim: como é que eles aprenderam a falar em nossas línguas? De forma simultânea, o Espírito Santo trouxe com ele um dom, o dom de falar em línguas que até então eles não conheciam. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Aqui nós tiramos dois grupos de pessoas. Os que tinham o dom de interpretação estavam recebendo na sua própria língua. E tinham outros que não tinham o Espírito Santo. Portanto, eles não entendiam absolutamente nada. E achavam que todos ali estavam embriagados. Os carismáticos alegam que os apóstolos e outros discípulos que experimentaram o batismo e as línguas em Atos 2, do verso 1 ao 4, já eram salvos. Portanto, no dia de Pentecostes, eles receberam o poder do Espírito Santo que deveriam usar para transformar o mundo. Nesse aspecto, o ponto de vista carismático não pode ser censurado. Temos certeza que os discípulos mencionados em Atos 2, ou pelo menos alguns deles, já tinham experimentado a salvação. Eram provavelmente os mesmos 120 discípulos, incluindo os apóstolos, que se reuniram no cenáculo, conforme Atos 1. Como é que sabemos que já eram salvos? Porque Jesus lhe dissera lá em Lucas 10:20: alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. E também lá em João 15:3 diz: e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não há dúvida que Jesus assegurou-lhes a salvação. Então eles eram salvos e receberam algo a mais, segundo esse relato. A controvérsia está em sugerir que os discípulos também haviam recebido o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, lá no cenáculo, após a ressurreição de Jesus. Porque em João, capítulo 20, versos 21 e 22, nós lemos: Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. De acordo com a interpretação carismática padrão concernente a esses versículos,
Visto que Jesus já lhes tinha dado o Espírito Santo, a experiência do dia de Pentecostes deve representar algo maior, uma segunda bênção. Era uma experiência de nível superior do batismo do Espírito Santo que lhes concedeu o poder verdadeiro. Aí é onde entra a controvérsia entre os sensacionistas e os carismáticos ou pentecostais. A interpretação correta de João, no entanto, na minha visão, é que, segundo os sensacionistas, é que a passagem não afirma que os discípulos receberam realmente o Espírito Santo, porque isso só aconteceria no dia de Pentecostes. E a passagem de João 20 assevera apenas que Jesus lhes disse: recebei o Espírito Santo. O que significa? A declaração foi um penhor, uma promessa que se cumpriria no dia de Pentecostes. João Crisóstomo, 345 a 407 d.C., e muitos outros mantinham essa posição. As declarações seguintes de João 20 parecem confirmar que os discípulos não receberam o Espírito Santo no cenáculo. 8 dias depois, Jesus veio ao encontro dele no lugar em que se escondiam, cheios de temor, num local fechado, e mais de uma semana depois de haver soprado sobre eles o prometido Espírito Santo, os discípulos não haviam ido a lugar algum, nem realizado nada que manifestasse o poder e a presença desse Espírito. Ainda a favor dessa última linha de interpretação estão os fortes argumentos que surgem nos primeiros versículos de Atos. Atos 1 diz: um pouco antes da ascensão, Jesus reuniu seus discípulos e lhes disse que não se distanciassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Atos 1 e 4, Jesus continuou e afirmou: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A promessa do Pai refere-se aparentemente a João 14,16, que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa era a promessa da vinda do Espírito Santo. Ela fora confirmada por Jesus em João 20:26, mas ainda não foi cumprida naquele momento. Os discípulos ainda esperavam pelo Espírito Santo. Jesus disse novamente lá em Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Torna-se claro que o recebimento do poder seria correspondente ao recebimento do Espírito Santo. Os discípulos ainda esperavam. A promessa ainda não tinha sido cumprida. Se o Espírito tivesse descido sobre ele na ocasião descrita por João, o poder também estaria neles e não teriam nada do que esperar. Duas outras passagens ainda indicam que os discípulos não receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Em João 7, nós lemos que Jesus se levantou na festa dos tabernáculos e ofereceu água viva a todos os que desejassem vir beber. No versículo 39, o apóstolo explicou que Jesus falava sobre o Espírito Santo. Ele disse assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até o momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Essa passagem afirma explicitamente que o Espírito não viria enquanto Jesus não fosse glorificado. E Jesus só seria glorificado quando ascendesse aos céus, quando subisse em glória e fosse recebido nos céus. Além disso, Jesus também falou aos discípulos: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. João 16:7. Jesus só foi quando subiu aos céus, quando ascendeu, conforme registra o início de Atos dos Apóstolos. Aliás, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Deste modo, o estudo cuidadoso da Bíblia vai apontar convincentemente para a conclusão de que as palavras de Jesus lá em João capítulo 20 e 22 são apenas uma promessa da vinda do Espírito. Os discípulos não receberam naquele momento, segundo essa linha de interpretação. Lembre-se também de que todos esses acontecimentos se deram em um período de transição. É claro que houve uma sobreposição entre a antiga e a nova aliança. Os discípulos conheciam e confiavam em Cristo, mas ainda eram crentes do Antigo Testamento. Eram incapazes de entender e experimentar a habitação permanente do Espírito, enquanto ele não viesse no Pentecostes. Outro ponto de divergência na questão da doutrina do Espírito Santo está na evidência do falar em línguas estranhas
que o cristão supostamente deveria ter para ser batizado com o Espírito Santo. Os carismáticos dizem que para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, uma nova ordem foi estabelecida. A partir daquela ocasião, o Espírito Santo viria a todo crente no momento da fé e habitaria nele em um relacionamento duradouro e permanente. Esse é o motivo porque Romanos 8 e 9 vai afirmar: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa também é a razão pela qual o apóstolo São Paulo afirmou que todos os cristãos são batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo e que todos nos foi dado de beber o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12 e verso 13. Isso no momento da nossa conversão, conforme Efésios, capítulo de número 1 e verso de número 12 em diante. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando recebemos o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e aí acontece esse batismo para a composição do corpo de Cristo. Segundo os carismáticos e pentecostais, além desse batismo, que é considerado batismo no Espírito Santo, esse outro batismo, ele acontece para lhe dar um revestimento de poder, para que você possa então concluir a sua obra de acordo com a vontade de Deus. Bom, sem querer entrar nos méritos do que está certo e o que está errado, cabe-nos como estudantes de teologia analisarmos de forma hermenêutica e exegética a Bíblia para tirarmos as nossas conclusões. Mas o fato é que em Atos 2, versículos 3 e 4, resiste o recebimento do Espírito. Os discípulos foram batizados com o Espírito, conforme o verso 2 e 3. E esse acontecimento foi acompanhado por um som vindo do céu, semelhante a um vento impetuoso, e não um vento que varreu toda a casa. E por línguas como que de fogo, e não com línguas de fogo, que pousaram sobre eles. Nesse momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo, é o que diz a palavra, e começaram a falar em outras línguas. Essas línguas miraculosas possuíam um propósito definido. Qual o propósito? Seriam como sinal de juízo sobre o Israel incrédulo, comprovando a inclusão de outros grupos na igreja. Serviriam também como um antídoto para aquilo que aconteceu no Velho Testamento com a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Serviriam também para confirmar a autoridade espiritual dos apóstolos de Cristo. Portanto, queridos, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca um momento singular na era da igreja. E nós temos que aprofundar. Agora veja bem, a maior evidência com o batismo do Espírito Santo não pode ser o dom de línguas. Por que não pode? Porque línguas estranhas o inimigo ele pode imitar. Mas arrazoem comigo. Qual seria então a maior evidência? A maior evidência de que nós temos o Espírito Santo se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
O inimigo ele pode imitar o falar em línguas estranhas na igreja para se autopromover, mas o inimigo jamais vai poder imitar o fruto do Espírito. Não são os frutos, não. É o fruto do Espírito. O inimigo ele não pode amar. O inimigo ele não é alegre. O inimigo ele não tem paz, porque ele é inimigo de Deus. O inimigo não tem longanimidade, ou seja, longo ânimo, não tem paciência. O inimigo tampouco é benigno, nem também é bondoso. Ele não é fiel, nem manso, e nem sequer tem domínio próprio. Aliás, ele não tem domínio sobre nada. Então, queridos, a evidência do batismo com o Espírito Santo, que evidencia que você é um crente poderoso em Cristo, reside no fato de você estar trabalhando o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, contra quem tem o fruto do Espírito, não há mais lei. Por isso, eu posso dizer para você, os que são de Cristo, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Versículo 25 vai dizer, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em detrimento ao fruto do Espírito está o fruto da carne. No mesmo capítulo 5, a partir do verso 16, a Bíblia vai ilustrar que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fruto do Espírito é o antídoto para as obras da carne. E, na nossa concepção, é a maior evidência de que o crente é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa ele guiar a tua vida. Deixa ele cuidar dos teus passos. Deixa ele te manter no caminho. Peça orientação a ele. Nas suas orações, fale com o Espírito Santo. E se o pecado bater a tua porta, aquele que mora dentro de você está lá. Peça para o Espírito Santo atender. Certamente, não importa qual seja o pecado, ele vai bater em retirada. Porque o Espírito Santo é Deus, com todos os seus atributos. E ele escolheu você e a mim para fazer de nós templo e morada dele. Que Deus os abençoe e aplique em vossos corações mais essa aula de pneumatologia do curso Pleno EAD do Seminário Teológico Hallandran. Muito obrigado, queridos. Quero encerrar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por uma aula tão maravilhosa e proveitosa. Ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, que foi derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, por tabernacular em nós o Teu Espírito, Pai. Obrigado por nos escolher, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que agora temos um mestre residente. Sabemos também que a Bíblia, que é a Tua Palavra, agora se torna acessível, Pai, para aqueles que têm o Espírito. Isto porque, Pai, a Bíblia é o único livro que, quando nós sentamos para lê-la, aquele que a escreveu mora dentro de nós para nos ajudar a interpretar. Continua conosco em todo o tempo. Continua com cada aluno, Pai, cada professor, Pai. Continua nos orientando, Senhor. Continua nos conduzindo, Pai. Sem Ti nada somos, nada temos, mas a Tua Palavra nos garante que em Ti somos mais que vencedores. Muito obrigado, alunos. Que Deus possa, a cada dia mais, abrir o nosso entendimento. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Até a próxima aula, queridos. Fiquem com Deus.